Nós vivemos em uma busca incessante, uma caçada sem fim pela grande solução. Acreditamos que para transformar nossas vidas, precisamos de uma revolução. Precisamos mudar de carreira, encontrar a alma gêmea, fazer uma fortuna ou ter uma epifania espiritual que mude tudo da noite para o dia. Nós olhamos para a montanha de nossos problemas, a procrastinação, a falta de disciplina, a ansiedade, a baixa autoestima e nos sentimos paralisados, convencidos de que a escalada exige um esforço sobre-humano, um plano complexo e uma força de vontade que simplesmente não possuímos. Mas e se eu te dissesse que essa busca pela grande solução é a maior mentira que contamos a nós mesmos? E se eu te dissesse que a chave para mover a montanha inteira não é um ato de força bruta, mas o simples ato de mover uma única pedra todos os dias? E se essa primeira pedra, a mais fundamental de todas, for o seu próprio corpo? E se a frase "melhore seu corpo" e o restante começa sozinho, não for um clichê de autoajuda, mas um segredo profundo, conhecido pelos filósofos estoicos há mais de 2 milênios? Não estou falando de se tornar um atleta olímpico ou de ter uma aparência de capa de revista. Estou falando de algo muito mais simples e radicalmente mais poderoso. Estou falando de escolher um único e minúsculo hábito físico, um hábito tão fácil que é quase impossível não fazer, como beber um copo de água ao acordar, e usá-lo como o fio de um novelo que, ao ser puxado, desenrola toda a sua vida, transformando sua disciplina, sua mente e seu espírito no processo. Neste vídeo, vamos desvendar a ciência e a filosofia por trás do hábito angular. Você vai descobrir por que os estoicos, obcecados com a mente, davam tanta importância ao corpo. E eu vou te provar como um único e simples ato físico, praticado com consistência, pode criar uma reação em cadeia que silencia a procrastinação, constrói uma disciplina inabalável e forja uma autoconfiança que você talvez nunca tenha conhecido. Fique comigo, porque ao final você não verá mais seu corpo como um fardo a ser carregado, mas como a alavanca que pode mover o seu mundo. Antes de revelarmos como esse processo funciona, precisamos entender por que estamos paralisados. A paralisia não vem do tamanho dos nossos problemas, mas da percepção do tamanho do esforço necessário para resolvê-los. Nossa mente moderna ama a complexidade. Nós criamos listas de tarefas com 20 itens, planejamos dietas mirabolantes, estabelecemos metas de ano novo que exigiriam a disciplina de um monge espartano. E o que acontece? Falhamos no 3º dia. E essa falha reforça a crença tóxica de que não temos o que é preciso, de que somos fracos, de que a mudança não é para nós. Os estoicos tinham uma abordagem oposta. Eles eram mestres do essencialismo. Eles sabiam que a virtude e a disciplina não são construídas com grandes saltos heróicos, mas com pequenos passos consistentes. Eles entendiam que o corpo e a mente não são entidades separadas, mas um sistema único e interligado. A mente influencia o corpo, mas, crucialmente, o corpo também influencia a mente. Sêneca dizia: devemos dar descanso à mente para que, depois de repousada, se apresente melhor e mais aguçada. Mas ele também sabia que um corpo negligenciado é uma âncora que impede a mente de voar. Imagine que sua vida é uma fileira de dominós. Você quer derrubar o último dominó, aquele que representa seus maiores sonhos, a paz de espírito, o sucesso, a autoconfiança. Você tenta empurrá-lo diretamente, mas ele é muito pesado, muito distante. Você se frustra e desiste. O segredo não é focar no último dominó. O segredo é encontrar o primeiro, o menor, o mais fácil de derrubar. Um hábito físico simples é esse primeiro dominó. Ao derrubá-lo, você inicia uma reação em cadeia que, com o tempo e o momento, derrubará todos os outros, até mesmo aquele que parecia impossível. E é essa reação em cadeia que vamos explorar agora. Fase 1. A escolha da pedra angular, o poder do hábito físico simples. A primeira fase é a mais crucial: escolher o seu primeiro dominó, o seu hábito angular. A beleza deste método
é que o hábito em si quase não importa, desde que ele cumpra 3 regras estoicas fundamentais. Ele deve ser físico, deve ser simples e deve estar 100% sob seu controle. Por que físico? Porque o corpo é o avatar da sua vontade no mundo real. É a coisa mais concreta e imediata que você pode controlar. Você não pode controlar se vai se sentir motivado amanhã, mas pode controlar se vai mover seu braço para beber um copo de água. A ação física é um antídoto para a paralisia da análise mental. Ela te tira da sua cabeça e te coloca no mundo. É real, é inegável. Por que simples? Porque o objetivo aqui não é a dificuldade, mas a consistência. A consistência é a mãe da disciplina. Se você escolher um hábito como correr 10 quilômetros todo dia, a chance de falha é alta. Mas e se o hábito for colocar o tênis de corrida e sair pela porta por 1 minuto? Ou fazer uma única flexão ao lado da cama? Ou o nosso exemplo principal, beber um copo cheio de água assim que acordar? A simplicidade remove a desculpa. Torna o fracasso quase impossível. E por que sob seu controle? Porque isso te conecta diretamente com a dicotomia do controle estoica. Você não controla o clima, o trânsito ou a vontade do seu chefe, mas você controla sua mão levando um copo de água à boca. Ao escolher um hábito que depende apenas de você, você começa o dia com uma vitória garantida em uma área da vida onde você é soberano. Vamos usar o exemplo de beber um copo de água ao acordar. É um ato trivial, quase bobo, mas não subestime o poder que se esconde por trás dele. Ao realizar este ato, você não está apenas se hidratando. Você está enviando uma mensagem poderosa para o seu subconsciente. A mensagem é: eu cumpro o que me proponho a fazer. Você está começando o seu dia, nos primeiros minutos de consciência, com uma promessa feita e cumprida. Você está depositando a primeira moeda no cofre da sua autoconfiança. Este pequeno ato de integridade pessoal é a faísca. É o empurrão no primeiro dominó. No início, nada parece acontecer. É só um copo de água. Mas a consistência começa a construir um momento. Dia após dia, você acorda e cumpre sua primeira promessa. Essa pequena vitória começa a sangrar para outras áreas da sua vida. E é essa hemorragia de sucesso que nos leva à segunda fase. Mas como exatamente essa transição acontece? Como um simples copo de água pode levar a uma revolução na sua disciplina? A resposta está na forma como nosso cérebro constrói a identidade. Fase 2. A reação em cadeia, como a disciplina se torna identidade. Aqui é onde a mágica acontece. Depois de 1 ou 2 semanas praticando seu hábito angular com consistência, algo começa a mudar em sua mente. Você não é mais alguém que está tentando beber mais água. Você começa a se ver como o tipo de pessoa que começa o dia com um hábito saudável. Você é o tipo de pessoa que cumpre o que promete a si mesma. A ação repetida começa a forjar uma nova identidade. É um princípio fundamental da psicologia humana. Nosso comportamento molda nossa autoimagem. E uma vez que essa nova identidade começa a se formar, ela exige consistência. A sua mente começa a pensar: se eu sou o tipo de pessoa que cuida do corpo com um copo de água pela manhã, o que mais uma pessoa assim faria? É aqui que a reação em cadeia explode. O primeiro dominó derruba o segundo. Depois de beber água, comer um café da manhã cheio de açúcar parece incongruente. Não combina com sua nova identidade de pessoa saudável. Então, talvez você escolha uma fruta em vez de um pão doce. O primeiro hábito saudável puxou o segundo, sem esforço, sem força de vontade. A cascata continua. Se você começou o dia com 2 hábitos saudáveis, talvez se sinta com um pouco mais de energia. A ideia de fazer uma caminhada de 10 minutos não parece mais tão assustadora. E depois da caminhada, seu corpo se sente bem. Sua mente está mais clara. A ideia de sentar e procrastinar nas redes sociais perde um pouco do seu apelo. Talvez você decida atacar aquela tarefa importante do trabalho primeiro. Você percebe o que está acontecendo? O hábito angular não te deu mais força de vontade. Ele criou um momento.
A disciplina deixou de ser uma batalha árdua e se tornou a consequência natural da sua nova identidade. E você não está mais se forçando a fazer coisas. Você está simplesmente agindo de acordo com quem você acredita que é. Os estoicos chamariam isso de viver de acordo com a natureza, sua nova natureza, a de uma pessoa disciplinada. Você está construindo o que a ciência moderna chama de ciclo de feedback positivo. Cada pequena vitória te dá uma dose de dopamina, o neurotransmissor da recompensa e da motivação. Essa recompensa torna mais fácil repetir o hábito no dia seguinte e o ciclo se fortalece. A beleza disso é que você contornou a necessidade de uma motivação heróica. Você não esperou se sentir inspirado para mudar. Você agiu primeiro, de uma forma minúscula e inegável. E a ação gerou a motivação que gerou uma nova ação, que forjou uma nova identidade. Você inverteu a fórmula do fracasso. Pense no seu corpo como o hardware do seu ser. Sua mente é o software. Muitas vezes tentamos instalar um software novo e complexo, disciplina, foco, em um hardware que está sendo negligenciado. Não funciona. Ao cuidar do hardware primeiro, mesmo com o ato mais simples, você cria as condições ideais para que o novo software rode sem travar. Um corpo hidratado leva a uma mente mais clara. Um corpo que se move leva a uma mente mais energizada. Um corpo bem nutrido leva a uma mente mais estável. A melhoria do corpo não é separada da melhoria da mente. Ela é o portal para ela. Mas a reação em cadeia não para na produtividade ou na saúde. Ela se aprofunda, tocando o núcleo da sua resiliência emocional e da sua autoconfiança. E é essa transformação final que nos leva à terceira e mais profunda fase. A fase que revela como um simples ato físico pode te transformar em uma fortaleza estoica. Fase 3. A solidificação da fortaleza interior, a autoconfiança inabalável. Esta é a fase em que o jogo muda completamente. A consistência em seu hábito físico simples não apenas mudou seu comportamento e sua identidade. Ela reescreveu as regras do seu relacionamento consigo mesmo. Você provou para si mesmo, não com palavras, mas com ações diárias e inegáveis, que você é confiável. E não há alicerce mais sólido para a autoconfiança do que a autoconfiança. Quando você sabe, no fundo da sua alma, que é capaz de cumprir uma promessa a si mesmo, por menor que seja, todos os dias, sem falhar, o que acontece quando um desafio externo surge? A procrastinação perde o poder. A voz da procrastinação que sussurra, você não consegue, deixe para depois, é muito difícil, se torna um ruído fraco e distante. Sua mente tem uma prova concreta e diária de que você consegue, de que você faz o que se propõe a fazer. O seu histórico de pequenas vitórias se torna um escudo contra a dúvida. Você olha para uma tarefa grande e, em vez de se sentir sobrecarregado, pensa: ok, qual é o primeiro copo de água aqui? Qual é o primeiro passo simples que eu posso dar agora? A resiliência emocional aumenta. Quando alguém te critica ou quando as coisas dão errado, sua reação muda. Antes, talvez você se sentisse devastado, porque sua autoestima era frágil. Agora, sua autoestima está ancorada em algo real e sob seu controle, suas ações. A opinião dos outros se torna apenas isso, uma opinião. Ela não pode apagar o fato de que você cumpriu sua promessa a si mesmo esta manhã. Seu senso de valor se torna interno, não externo. Você se torna, como diziam os estoicos, uma cidadela interior. A disciplina se torna prazerosa. O ciclo de dopamina que mencionamos se torna tão forte que a própria execução do hábito se torna a recompensa. Você começa a ansiar por aquela sensação de vitória matinal. A disciplina deixa de ser um sacrifício e se torna um ato de amor próprio, um presente que você se dá todos os dias. E essa mentalidade se espalha. O trabalho focado deixa de ser uma tortura e se torna uma oportunidade de aplicar sua nova identidade. Cuidar da sua saúde deixa de ser uma obrigação e se torna uma celebração do corpo que te serve tão bem. Este é o segredo final. O hábito físico simples não é sobre o hábito em si.
O copo de água não é mágico. A flexão não é milagrosa. Eles são apenas o veículo. O verdadeiro poder está no que eles representam. Uma promessa cumprida, um ato de integridade, uma declaração diária de que você está no comando. Cada repetição é um voto de confiança em si mesmo. Marco Aurélio não se tornou um dos maiores líderes da história porque nasceu um super-homem. Ele se tornou quem era através de práticas diárias e reflexões. Ele escrevia em seu diário todas as manhãs, não porque era um grande escritor, mas porque era um ato de disciplina que centrava sua mente antes de enfrentar o caos do império. Ele cuidava de seu corpo, não por vaidade, mas porque entendia que um imperador com a mente turva por um corpo negligenciado era um perigo para si mesmo e para milhões. Sua jornada começa da mesma forma, não com a ambição de governar um império, mas com a ambição de governar a si mesmo. E esse governo começa com o território mais fundamental, seu corpo. Escolha sua pedra angular. Pode ser beber um copo de água, pode ser se alongar por 1 minuto, pode ser 10 segundos de banho frio. Escolha algo ridiculamente simples e faça-o. Amanhã faça de novo e de novo. Não anuncie ao mundo. Não espere aplausos. Faça-o em silêncio para você. Observe como esse pequeno ato de disciplina começa a sangrar para o resto do seu dia. Observe como a sua relação com a comida muda. Observe como sua tolerância à procrastinação diminui. Observe como sua confiança para enfrentar desafios aumenta. Observe como o restante, lentamente, mas inevitavelmente, começa a se ajeitar sozinho. Você não está consertando sua vida. Você está construindo a pessoa que é capaz de viver a vida que você deseja. E tudo começa com um único e poderoso passo. Se essa mensagem tocou você, de alguma forma, compartilhe com alguém que possa estar precisando ouvir isso hoje. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder mais reflexões como essa. Comente aqui embaixo qual inspiração estoica você gostaria de ver nos próximos vídeos. Sua voz é importante. E se esse conteúdo te fez bem, salve este vídeo para poder voltar a ele sempre que precisar de um lembrete.